Bom, pessoal, então a gente vai começar aqui a monitoria. Tá, então a gente vai começar aqui pelas questões da lista 3, referentes ao capítulo 6, porque essa lista a gente pegou exercícios do capítulo 6 e capítulo 7, certo? Então, vocês veem o meu PDF também, né? Sim. Tá. Então, a questão do capítulo 6 era: suponha um investimento no valor de 350 mil que prometa o seguinte fluxo de receitas: 75 mil nos primeiros 5 anos, 45 mil nos próximos 5 anos e nos últimos 5 anos, 25 mil. Aí ele pergunta se esse projeto é viável, se a taxa for de 15%, mas eu acho que especificamente na lista era essa aqui, né? Qual deve ser a taxa de juros que viabilize o projeto? Isso. Então, ele perguntava qual que era a TIR, né? Existe a possibilidade da gente fazer a solução via fórmula, né? Mas a solução via Excel é muito mais simples, muito mais intuitiva. Então, a taxa de juros é de 15%, um investimento inicial de 350, nos primeiros 5 anos 75 mil, nos outros 5 anos 45 e nos 5 anos finais 25. Então, a gente faz um fluxo de caixa, né? O tempo vai de 0 ao tempo 15, né? São 15 anos. O nosso investimento inicial ele vai entrar como 350 mil negativo, e aí a gente faz o fluxo, 75 mil nos primeiros 5 anos, 45 até o ano 10 e 25 mil até o ano 15. E a lista não pedia, mas o exercício pede, né? O VPL. Então, a fórmula do VPL no Excel, né? A gente considera a entrada aqui de 350 mil, investimento inicial de 350 mil, a taxa de juros, aí mais a fórmula do VPL, que considera a taxa de juros 15, e o nosso fluxo de pagamentos e recebimentos, né? Então, a gente chega a um VPL de menos 2.875, e para calcular a TIR, a fórmula pede só para a gente colocar qual é o nosso fluxo de caixa, lembrando sempre da questão de considerar ali o investimento inicial, né? Aí, então, respondendo a pergunta do exercício, a gente sabe que um projeto é viável. A gente sabe que um projeto é viável se o VPL, a princípio, é positivo, né? Uma das primeiras análises. O nosso VPL já não é positivo, ele é menos 2.875. E a nossa taxa de juros que viabilizar o projeto é 14,78 5 ou 79%, ao ano. Então, seria a resposta lá da lista. O que esse exercício quer da gente é ali o princípio, né, da análise do VPL, na análise do TIR, como a gente tem que construir o nosso fluxo de caixa, e a partir de agora a gente só vai incluindo elementos nessa construção desse fluxo de caixa. Certo? A questão 6.6. Alguma dúvida? Não, eu ia, na verdade, tá. só ponderar uma coisa aqui com você, que no começo eu tinha falado, será que a gente começa pelo capítulo 6 ou pelo 7, né? E aí, eu acho que se o pessoal não chegou ainda, provavelmente não vai chegar, por conta da outra monitoria. E como tiveram mais dúvidas no capítulo 7, talvez valha a pena para quem tá aqui poder fazer pergunta antes de ir pra outra monitoria, fazer do capítulo 7. O que você acha? Pode ser. Então, vamos lá para o capítulo 7. A primeira questão era 7.2. Oferece-se um empréstimo pelo qual o tomador pode optar entre 2 regimes de juros. No primeiro caso, deve-se esperar uma taxa de juros de 3,5% ao mês, capitalizado diariamente. No segundo, a taxa efetiva é de 3,5% ao mês, cotado por dias úteis. E aí ele fala que o empréstimo deverá ser pago em 50 dias corridos, ou, na segunda opção, né, que vai precisar, ou 35 dias úteis. Qual o regime de juros é melhor para o tomador? Qual a taxa de juros efetiva paga em cada caso durante o período considerado?
Então, aqui a gente vai ter a taxa, na primeira opção, né? A taxa de juros de 3,5% ao mês, mas ela é capitalizada diariamente. Então, a gente vai utilizar da nossa fórmula ali da seção da taxa de juros nominal para efetiva, certo? E na segunda opção, é a taxa efetiva, ela já é a taxa efetiva de 3,5% ao mês, cotada por dias úteis. Então, a gente só vai utilizar aquela nossa fórmula de equivalência, né? Aquelas nossas taxas de equivalência. Oh, meu Deus, o que é isso? Para poder calcular nos 21 dias aqui, não, nos 35 dias úteis que ele pede. Acho que essa questão não tinha muita dúvida. Então, qual regime de juros é melhor para o tomador? A resposta é a segunda opção aqui nesse caso, porque tinha uma taxa de juros menor ao tomador, né? Com licença, Pode falar. essa questão eu acabei errando, que eu não entendi exatamente como é que você usa como funciona essa equação de, como é mesmo? Equivalência de taxa de juros em regimes de tempo diferente. Felipe, aí essa questão ela é tudo que fala o capítulo 7, né? O capítulo 7 trata exatamente disso. Eu de li, como... mas não entendi a forma assim. Eu acho que eu fiquei meio confuso onde que vai cada coisa. Tem que ver qual que é o que ele pede. Ali na primeira opção, ele está falando de uma taxa efetiva e ele está pedindo na primeira opção, é uma taxa nominal, e ele está pedindo para uma taxa de juros efetiva, paga em cada um dessas duas opções. Então, a gente está saindo de uma taxa de juros nominal e indo para uma taxa de juros efetiva. Aí, se tu for ler lá na seção 7.5, é sobre isso, explicando, né, desenvolvimento das fórmulas, ele dá exemplos. Então, é esse caminho. A outra, na segunda opção, a taxa já está efetiva, então eu só preciso fazer aquela equivalência de transformar ela em mês, que é capitalizada em dia útil, então transformar ela para fazer essa taxa de equivalência, que é como que eu fiz aqui, sai de... ela sai a taxa capitalizada por dia útil, a gente eleva pela quantidade de dias úteis que tem no mês, que são 21, e divide pela quantidade de dias úteis que ele está pedindo, que são 35 dias úteis. Bom, indo para 7.8. Uma aplicação em um fundo de renda fixa promete pagar uma taxa de juros nominal de 17,5%. Essa aqui é a do livro-texto, né? 17,5% ao ano. Quanto deverá ser resgatado após 3 meses para uma aplicação de 50 mil? Então, aqui surgiram algumas dúvidas sobre, é capitalizado anual, é capitalizado mensal. Mais uma vez, gente, essa lista, ela era especificamente da unidade 6 e do capítulo 6 e do capítulo 7. Então, ela estava... essa questão, ela está envolvida num contexto ainda dessa seção 7.5, né? Então, da gente entender que um fundo de renda fixa é o mesmo exemplo que ele dá na seção 7.5, né? Num contexto de prova, em que nós vamos ter vários capítulos, eu concordo que essa questão deveria ser explicar especificamente ali a questão da capitalização, tudo para ficar mais claro, né? Mas a gente, na lista, eu já conversei com o professor, a gente vai tentar melhorar o cabeçalho ali das instruções para orientar melhor vocês na hora de fazer a prova.
né, mais afim de lista, que era o capítulo 6 e o capítulo 7, e era um exemplo que estava na seção 7.5, então a gente considerou que deveria ser uma interpretação de vocês. Com licença. Pode falar. Eu pensei aqui sobre o exercício, da pergunta que eu fiz, e eu percebi, o que eu não entendi é que... Voltando na outra questão. Quando eu tô vendo aqui o gabarito depois, e comparando com o que eu fiz, o gabarito, ele vai converter ele usa essa fórmula que você passou aí, que você demonstrou agora, para poder converter a taxa de juros do regime de 21 dias úteis, né? Usando essa fórmula, que é o que tinha no livro que eu usei. Só que uma coisa que eu percebi é que no gabarito, quando foi converter os juros com um mês de 30 dias, em vez de fazer 40 elevado a 49 dividido por 30, fez a taxa I dividida por 30 elevado a 49. Aí eu não entendi. Eu vou tentar passar aqui para ficar mais claro. Escrever no chat. Eu realmente me perdi aqui no teu raciocínio. É difícil fazer assim. Eu vou mostrar aqui. Aqui. Sofia, quer falar alguma coisa? Eu quero, mas eu não sei, talvez seja melhor esperar o Felipe acabar a dúvida dele. Tá bom. Você achou aí, Felipe? Senão... Eu escrevi como que tá no meu gabarito. E isso aqui que eu notei que eu não entendi. Isso, justamente. É o que... é sobre isso a minha pergunta. Desculpa, Felipe, te interrompi. Pronto. Certo, porque no teu exercício, ele era... Aqui, tá assim. Um tá dividido por 30 e o outro não. Aí eu não entendi. Não, calma. Essa primeira que tu fez aqui, do dividido por 30 elevado a 49, é esse primeiro aqui. Essa é a primeira opção. Então, lê o que está escrito na primeira opção, em voz alta para mim. Oferece-se um empréstimo pelo qual o tomador pode optar entre dois regimes de juros. No primeiro caso, deve-se pagar uma taxa de juros de 6,1% ao mês, capitalizada diariamente. Pronto. Aí depois ele vai falar do segundo, mas vai lá. E aí, depois? No segundo, a taxa efetiva é... Tá, mas a gente não quer falar do segundo. A gente não quer falar do segundo agora. Aí o empréstimo... O empréstimo deverá ser pago em 49 dias corridos. Então, essa primeira opção, que são desses 49 dias corridos, é dessa taxa aqui que ela não é a taxa efetiva. Qual que é a tua taxa aqui? 6,1. 6,1. São 49 dias. Sim. Qual que é o valor do gabarito? 10,47%. 10,47. A segunda opção, como é que é a tua segunda opção? A segunda opção também é 6,1%. A taxa efetiva é de... Lê. No segundo... No segundo, a taxa efetiva é de 6,1% ao mês, cotada por dias úteis. O empréstimo deverá ser pago em 35 dias úteis. Também 35, igual do livro. Qual é a resposta do gabarito? Também 10,37. 10,37. A outra 10,47 e essa efetiva no segunda opção é 10,37. Então, a necessidade de dividir por 30 foi porque a capitalização é diária. A capitalização, ela é diariamente. Então, a gente considera o mês com 30 dias. Alguém levantou a mão? Não sei. Capitalizado diariamente. Então, se a taxa está ao mês, a gente vai considerar aqui. Por isso que está aqui, ó, tá vendo? As informações da questão estão aqui. Tá vendo? A taxa é 6,1%, capitalizado diariamente, e ele pede qual que é
taxa em 49 dias. A taxa efetiva em 49 dias. Então, essa é a informação. Esse 30 que eu botei aqui é porque capitalizado diariamente a gente considera o mês com 30 dias. E aí eu coloco, então, os dias são 30. Para eu vir aqui, quando for fazer minha fórmula, o 30 já está aqui. A segunda, da mesma forma, as informações da questão estão aqui. Então, é 6,1 cotado por dia útil. A taxa ao mês cotado por dia útil. Então, quantos dias úteis ele quer? 35. Quantos dias úteis um mês tem? 21 dias úteis. Uma pergunta. Se a segunda opção fosse capitalizada diariamente com a primeira opção, eu ia dividir também os juros pelo número de dias no mês, que no caso seria 21? O capitalizado, se ele fosse capitalizado diariamente, quantos dias tem um mês? 21. Não. Não, na segunda opção. Mas tu não quer mais por dia útil, tu quer por dia. Tu quer Sim. diariamente, tu quer capitalizado diariamente, né? Então, quantos dias tem um mês? 30. 30. Então, pronto. 7,15. Por isso que eu tenho isso, por isso que eu faço tudo no Excel, entendeu? E, tipo, não coloco aqui na fórmula. Porque se não for mais por dia útil, for capitalizado diariamente, vocês estão vendo meu Excel? Sim. Se eu for capitalizado diretamente, pronto, mudo aqui. Então, aqui aqui também já não vão ser dias úteis, né? Mas, enfim, tiro isso aqui, capitalizado diariamente, efetivo para efetivo. Mas, por que nesse caso você... Então, por que as duas formas são diferentes, a utilização das duas formas? Tem fórmula diferente para a primeira opção e para a segunda. Então, aqui as fórmulas. Ó. É isso que eu não entendi também, então. Porque no livro, elas são muito iguais aqui, na parte que eu... É que, assim, a segunda fórmula que você usou, na segunda opção, era diferente da primeira. Você usou. Certo. E eu estava querendo entender o porquê você usou formas diferentes para esses dois casos. Justamente porque eu tenho taxas básicas, taxas que eles partem que são diferentes. Na primeira opção, ele parte de uma taxa nominal. E ele está pedindo uma taxa efetiva. E na segunda opção, ele já parte de uma taxa efetiva. Entendi, então. Agora Quer falar alguma coisa, Sofia, para ver se ajuda? Não, eu queria tirar uma dúvida também, mas, Felipe, é justo o que está dito no enunciado. Esse enunciado é um dos que estava mais claro, assim, porque ele falava, essa aqui é a nominal, essa aqui é a efetiva. Então, aqui vamos falar, do 7,8. Uma aplicação em um fundo de renda fixa promete pagar uma taxa de juros nominal de 17,5% ao ano, quanto deverá ser resgatado após 3 meses para uma aplicação de 50 mil. Então, eu coloquei aqui duas formas de fazer esse exercício. Primeiro, a gente aplicar a fórmula transformando, né, como a Sofia falou, transformando a taxa de juros nominal em taxa de juros efetiva. Então, usa a fórmula S igual a P mais R sobre M elevado a M, que são os períodos de capitalização. Então, aqui na minha fórmula, ó, a minha taxa nominal é 17,5, vou dividir pelo número de períodos que ela está, que é a minha taxa anual, pelo número de períodos que eu quero, que são 3 meses. Fim, dá aqui o quanto deve ser resgatado, o montante resgatado. Qual outra forma que eu posso fazer? Eu posso fazer, calculo a taxa nominal em efetiva, acho aqui, e aí, como eu fiz esse cálculo? A fórmula de transformar, é a mesma fórmula que a gente estava falando lá com o Felipe, antes transforma a taxa nominal em taxa efetiva, acho a taxa efetiva de 1,46. Essa é 1,46 ao mês, certo? Aí eu venho aqui e faço qual vai ser meu valor futuro. Qual que é meu valor futuro? Essa é a minha taxa
1,46, minha taxa efetiva, o número de períodos é 3 e o meu P-valor é 50 mil. Então, eu também acho um montante de 52.219,56. Uma outra forma alternativa aí, se alguém tiver curiosidade. A questão 7.11, então, era só para aplicar a equação de Fischer. Então, aqui só foi mesmo para vocês entrarem em contato e praticar essa equação de Fischer, que está aqui. A primeira é considerando a taxa de inflação de 0,8, depois considerando a taxa de inflação de 0,9 e aqui a taxa de inflação de 1%. Isso aqui também não tiveram grandes questões. 7.14. Uma aplicação no valor de 12 mil em um fundo de renda fixa pelo prazo de um mês deverá render... É essa, né? Deverá render uma taxa de juro real mensal de 0,5. Sabendo que a taxa de inflação foi de 1%, calcular o valor resgatado. Então, aqui também é para vocês entrarem em contato com a questão de atualizar o valor pela inflação. Né? Antes a gente calculava o montante sem considerar a inflação. Agora, então, considerando a inflação. Então, o meu valor inicial, né, 12 mil, meu P-valor, eu tenho uma taxa de juro real de 0,5, uma taxa ao mês, uma taxa de inflação de 1% ao mês. Então, só aplicar na fórmula também, não tem grandes mistérios. Vamos para 7.18. Aqui teve a polêmica. Uma aplicação em um fundo de renda fixa promete pagar 4,6% nos próximos 3 meses. Se a taxa de inflação no primeiro mês for de 0,5% e nos outros meses 0,6% e 0,65%, nos 2 meses subsequentes, calcular a rentabilidade real mensal dessa aplicação. E aí resolver o mesmo problema para a taxa de juros e de inflação contínua. Qual que é a questão? Vamos botar aqui, que aqui tem um outro exemplo. Na verdade, não é o do livro. 4,6, 3, 0,5, 0,6, 0,65. Certo. Então, gente, o que vocês devem pensar em relação a essa questão? Quando a questão diz que são 4,6% nos próximos 3 períodos, o exercício considera que no acumulado do período espera-se pagar esses 4,6%, né? Então, a renda fixa promete pagar 4,6% no período. Então, qual que é a nossa fórmula? Eu não tenho como desenhar, então eu vou escrever mesmo. Qual que é a fórmula que a gente tem? Deixa eu pegar aqui. Se vocês forem lá na seção 7.6, na página 168, a gente tem que 1 mais R elevado a N é igual a 1 mais I elevado a N dividido por 1 mais π1, no nosso exemplo aqui que a gente vai precisar, né? 1 mais π2, 1 mais π3. Certo? O que o nosso exercício estava considerando? Nosso exercício estava considerando que a taxa de uma aplicação em um fundo de renda fixa promete pagar 4,6%. Então, essa é a nossa taxa nominal do período. Então, se a gente fosse transformar essa equação aqui no nosso exemplo, esse N aqui seria 3, certo?
Eu vou só substituir esses. O nosso N seria 3, certo? Só que o que é o 4,6%? 1 mais I elevado a 3 é igual a 1 mais 0,46. 0,046. Então, se a gente for substituir, né, a gente vai ter 1 mais R elevado 1 mais R elevado a 3 vai ser igual a... Isso aqui vai ser igual a 1,046. E esse aqui vai ser 1,005, né? Vezes 1,006 vezes 1,0065. Certo? E aí, como é que a gente faz? A gente tem que tirar a raiz quadrada de ambos os lados, tira a raiz cúbica de ambos os lados. Se eu tirar a raiz cúbica de ambos os lados, fica 1 mais R igual tudo isso elevado a 1 dividido por 3, que é a raiz cúbica, certo? E aí, se eu botar o 1 para lá, tudo isso menos 1. Vou botar mais um parêntese aqui, tirar esse 1 que está aqui, vou jogar para o outro lado. Então, o R é igual a justamente a fórmula lá que está na resolução pelo sistema. Ficou um pouco mais claro? Vocês ainda estão aí? Sim. Eu acho que ficou, sim. Isso. Se ele fala que é nos próximos X meses, ele está pensando numa taxa acumulada naquele período de mês. Então, a grande questão é aqui, ó. A taxa ela já estava acumulada. Então, o que a gente vê lá de 1 mais I elevado seria elevado a 3, essa equação já é a taxa. A gente já tem o I nessas taxas, nesse período de 3 meses. Então, é 1,046. Certo? A mesma coisa é da taxa de juros contínua. Vai dividir. Então, a taxa de juros contínua vai pegar a nossa taxa, que é no período, vai dividir por 3. A gente vai fazer o somatório das taxas de inflação e dividir por 3, para todas estarem ao mês. E aí, calcular a taxa. Essas taxas, então, são ao mês. Ficou melhor, né? Posso ir para o capítulo 6? Alguém mais perguntou? Acho que não. Pode ir, sim. Vamos lá. Capítulo 6. Então, a gente fez a 6.2, a 6.6. Um investimento no valor de 1 milhão promete um fluxo de pagamento, fluxo anual de receitas de 625 mil durante 10 anos. O custo anual da operação é estimado em 300 mil e estão previstos investimentos adicionais de 500 mil ao final de 3 anos e 300 mil ao final de 6 anos. O investimento é viável se a taxa de juros for 19% ao ano, calcular a TIR modificada e o VPL do projeto. Então, como eu falei da questão 6.2, o que viria nesse capítulo 6 é só
ingredientes a mais para a gente entender, fazer esse fluxo de caixa. Então, qual que é o nosso fluxo de caixa? Ele é um investimento inicial de 1 milhão, custos anuais de 300 mil, então joga 300 mil, só que aí tem, no final do terceiro ano, tem um custo a mais de 500 mil, então é 300 mais 500. E no final do sexto ano, tem um custo a mais de 300 mil, então é 300 mais 300. E aí, ele fala que um fluxo de receitas anuais de 625 mil. Então, aqui são as receitas, né? Receitas, entradas, enfim. Então, aqui no saldo vai ser o saldo inicial de 1 milhão. Aí aqui a gente vai calcular o saldo do primeiro ano. O que entrou menos o que foi gasto, o que muda, né? O que fica diferente. Aqui no final do terceiro ano e no final do sexto ano. Né? Para calcular o VPL, mais uma vez, a gente considera o investimento inicial que entrou negativo no nosso fluxo, né? Mais o VPL, considerando a taxa de 19%, e aqui o nosso fluxo do ano 1 até o ano 10. Então, nosso VPL é 7.803,23. E a TIR modificada, de diferença da TIR, aqui a gente vai considerar as mesmas taxas, né, na fórmula. O nosso fluxo vai aqui do menos 1 milhão ao último 325 mil no ano 10, com as duas taxas de 19%, a nossa TIR modificada é 19,08. Então, sim, a gente pode dizer que o projeto é viável. Alguma dúvida? No 6.9, o investimento feito hoje no valor de 350 mil por um período de 20 anos promete um fluxo anual de receitas, mais uma vez, só colocando ingredientes aqui na construção do fluxo. De receitas de 40.500, além disso está previsto um gasto adicional de capital no final do terceiro ano no valor de 35 mil, sabendo que a taxa de juros é de 8% ao ano, o investimento é um bom negócio, calcular VPL e a TIR modificada. Aqui no exercício, eu não sei exatamente na lista qual foi dos dois que ele pediu. Bom, 8%, temos 20 anos, investimento inicial 350, então ele entra negativo. Eu tenho um fluxo de entrada de 450 mil e eu vou ter só esse gasto aqui no terceiro ano. Então, calcula, faz tudo, vai até o 20º ano, 20º período, mesma fórmula do VPL e a mesma fórmula do TIR modificado. Acho que aqui pediu o VPL na lista. Finalmente, o 6.11, um terreno é colocado à venda pelo preço à vista de 55 mil, ou para pagamento em 20 prestações mensais de 3 mil cada um, sabendo que um título de renda fixa paga 1,4% ao mês. Determinar qual a melhor opção de compra à vista ou a prazo. Então, mesma forma, faz o fluxo, calcula o VPL, não esquece de colocar o investimento inicial. A gente vê aqui que o nosso VPL é menos 2.972,75. A nossa TIR é 0,843. Então, se você pensar ali, sabendo determinar qual a melhor opção de compra. Então, se a gente for pelo VPL, a gente vê que o VPL é negativo. Se a gente for para a TIR, a gente vê que a TIR ela é menor do que o título de renda fixa está pagando. Então, se eu me propuser a fazer um pagamento a prazo, eu vou estar perdendo dinheiro, porque ele vai estar rendendo muito mais lá naquele título de renda fixa. Então, o melhor é, sim, eu fazer, nesse caso aqui, fazer o pagamento à vista. Entenderam? Alguma dúvida? Nesse exercício, não. Manda um e-mail, que aí eu consigo, vou tentar responder.
E se vocês tiverem alguma dúvida mais específica também, de algum outro exercício que não está na lista, porque os exercícios não vão se repetir, né? Então é melhor vocês fazerem todos os exercícios do livro, terem certeza, né, das resoluções, para poder chegar bem na prova. Certo? Certo. Obrigada, Renata. Vou liberar vocês para outra monitoria. Qualquer coisa eu estou à disposição pelo e-mail. Obrigada, pessoal. Ótimo, obrigada, Renata. Tchau, tchau. Bom final de semana. Para vocês também. Tchau.